Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que chegamos ao final do nosso curso. Essa é a nossa última aula dessa longa trajetória que fizemos pelo pensamento da ciência e do conhecimento. E nessa oportunidade, então, eu quero agradecer os nossos queridos professores convidados pelas aulas que nos deram nesse curso, todas muito densas, muito interessantes, que nos possibilitou, então, nos aprofundarmos nesses temas. Eu espero e agradeço também a todos que atenderam o nosso convite, né, para fazer essa trajetória, nem sempre simples, nem sempre fácil, né, mas o que demonstra o grande interesse da sociedade brasileira nesses temas. Eu espero que essas reflexões tenham servido para nós, atores jurídicos, para que possamos ter mais sensibilidade, não é? Ter mais a perseguição da justiça em tempos tão difíceis, e também as demais profissões, né, que não jurídicas propriamente ditas, que são muitos participantes de outras profissões também, que de alguma maneira essas reflexões possam ter contribuído, né, para uma prática social mais justa, mais equitativa, mais humana, mais sensível, enfim, né? Espero que tenham gostado do curso e, parafraseando aqui os pilotos de aviação, eu digo que, com muita alegria, espero revê-los nos nossos próximos cursos, né? A nossa última aula também será proferida pelo professor Camilo Onada Caldas, que, a essa altura, não é, dispensa apresentações, já é nosso sócio, né, nesse curso e nos futuros que virão também, né? A ele, meu agradecimento em nome da coordenação e da Escola Paulista da Magistratura, com toda a sinceridade e de coração. Não se trata de um agradecimento retórico, mas é um agradecimento que realmente nos toca profundamente pela sua disponibilidade em tratar, em aceitar o nosso convite e tratar desses assuntos conosco. O tema da aula é o módulo 5, o século XX e a pós-modernidade. O breve século XX, o fim da história, ciência, conhecimento e pós-modernidade. Professor Camilo Ronaldo Caldas, professor de Estado de Direito e Política da Universidade de São Judas e fiz mestrado na Escola Paulista de Direito, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bacharel em Direito e mestre em Direito Político e Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, bacharel em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Então, com os meus agradecimentos a todos, e de modo especial também ao professor Camilo, eu os deixo, então, para abordar o tema da nossa última aula de hoje. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Eu inicialmente quero agradecer o convite aqui da Escola Paulista da Magistratura, na pessoa do Dr. Paulo Magalhães Coelho, do Dr. Luiz Manuel e do Dr. Antônio Augusto de França, que organizaram esse curso, fizeram esse convite e possibilitaram que eu estivesse com vocês durante o desenvolvimento desse curso. Também agradecer a toda a equipe de organização do curso, aqui da escola, sempre muito solícita e gentil e muito bem organizada. Quem organiza curso sabe a dificuldade que é, e tudo fluiu muito bem. Em geral, quando tudo flui bem, essas pessoas, inclusive, elas não são percebidas, né? Porque quando a conexão cai, quando tem um problema no calendário, etc., que a gente pensa, puxa vida, o pessoal da organização falhou. Quando tudo funciona, essas pessoas acabam sendo invisibilizadas. Então, quero reiterar aqui o agradecimento deles que executaram também os trabalhos aqui ao longo desse curso.
E, naturalmente, cumprimentar e agradecer a quem esteve aqui presencialmente durante as aulas e que está nos acompanhando de forma remota, ao vivo nesse momento, ou está nos assistindo pelo YouTube, as aulas, né, que posteriormente ficam aí à disposição. Quero agradecer a você que está aí nos vendo e absorvendo os conteúdos do nosso curso. Muito bem, eu preparei aqui um material e eu acho que eu não fui muito insistente nas outras aulas, mas para dizer que nas minhas redes sociais eu sempre trago temas relevantes do direito e temas relevantes da filosofia para quem quiser acompanhar. E também, esporadicamente, trago algumas fotos dos meus gatos e, portanto, a minha rede social é praticamente perfeita, não é? Informação e gatos, quem pode criticar, não é? Então, eu coloquei aqui uma breve síntese daquilo que será apresentado por mim. E nessa aula aqui, como eu tenho um quadro que sintetiza todas as informações, eu não vou ter que ficar avançando slides aqui, eu vou, nesse caso, utilizar da aula de pé aqui, porque eu fiquei sabendo, inclusive, que a escola, agora com esses novos equipamentos, permite que o professor possa ficar transitando para o sofrimento, né, das pessoas da equipe do audiovisual, mas que agora conseguem acompanhar a gente na movimentação. De tal modo que vou abusar desse recurso tecnológico, sem muitas estripulias aqui, mas vamos nos valer disso para fazer uma exposição aqui mais dinâmica nessa manhã. Então, vamos observar que o tema que me foi proposto, ele está dividido em duas partes, e eu selecionei algumas palavras-chave que remetem a essa discussão sobre a ciência, o conhecimento no século XXI, após aquilo que denominamos aqui uma breve passagem pelo século XX. Eu diria uma breve, porém bastante conturbada passagem pelo século XX, que termina justamente com uma provocação bastante conhecida de um artigo publicada pelo pensador Francis Fukuyama, inicialmente na forma de um artigo e posteriormente na forma de um livro, no qual ele justamente fala a respeito do fim da história. Obviamente, não podemos tomá-la como uma pessoa ingênua que acha que a história termina ou acaba. O que ele estava, na verdade, se referindo seria ao fim de um ciclo, ao fim de uma determinada realidade política e social que orientou o século XX e sinalizando que o século XXI se iniciaria sobre uma nova base e, na visão dele, bastante otimista, teríamos agora um progresso que foi negado ao século XX. Essa é a visão que eles nos apresentam, sobretudo falando a respeito da derrocada da União Soviética e do bloco de países que orbitavam em torno desse país. E, consequentemente, dizendo que uma agenda liberal conseguiria ser implantada em nível mundial e traria agora a esperada prosperidade que teria ficado, no entendimento dele, retida por conta dessa polaridade que marcou o século XX. Infelizmente, como nós podemos observar agora, 2 décadas já avançados no século XXI, parece que o diagnóstico otimista dele não se concretizou. O que leva algumas pessoas a dizer, bom, mas que na verdade o liberalismo não conseguiu avançar o tanto quanto deveria, o que é uma afirmação bastante questionável, porque afinal de contas, se nós analisarmos o que é uma liberal ou neoliberal, nós podemos ver que grande parte daquilo que é defendido por esses pensadores acabou se materializando na prática. Basta pensar, por exemplo, que o pensamento neoliberal defende privatizações, defende diminuição de direitos sociais, defende ajuste fiscal, cortes em orçamento público, e aí eu pergunto para vocês o que foram as últimas 3 décadas em nível mundial, se não exatamente a concretização dessa agenda, não de uma maneira pura,
não sem resistência, mas seguramente desafio qualquer um a me dizer quantos direitos, por exemplo, trabalhistas ou previdenciários ou direitos de servidores públicos foram ampliados nas últimas décadas e quantos foram cortados. Façam um cálculo e talvez você encontre a PEC das domésticas e a lei do aviso prévio, e fora isso, que foi de acréscimo e de corte, a gente passaria o curso inteiro aqui relatando isso. A mesma coisa poderia falar de privatização e estatização. Põe na balança o que foi estatizado, o que foi privatizado, faz um cálculo e aí, novamente, você vai ver que essa agenda preconizada, ela, em larga medida, foi executada. Portanto, o que nós vamos observar é que nós estamos agora, no século XXI, no momento em que essa mudança que começa a ocorrer no final do século XX mostra para nós alguns reflexos. E isso se dá, sobretudo, numa série de crises nas mais diversas esferas, seja política, seja econômica, e aí um dos temas que nos interessa aqui no curso, sobretudo, uma crise que eu chamei aqui de epistemológica. Uma crise na própria ideia de ciência e de conhecimento. Para tanto, vamos observar que essa leitura de que existe uma mudança qualitativa no final do século XX é algo que faz parte não apenas do ideário desses pensadores identificados com o liberalismo. Se você for para o oposto, para os pensadores que fazem uma leitura marxista da realidade, eles também vão concordar que o final do século XX e o início do século XXI mostra diferenças qualitativas importantes em relação ao século XX. E é justamente daí que vem essa ideia de pós-modernidade, de um novo momento na história que não tem muito bem definido os seus marcos, mas seguramente é a segunda metade do século XX. Então, você só vai falar propriamente em pós-modernidade a partir da segunda metade do século XX. Ou seja, sobre isso há um certo consenso. E esse marco da pós-modernidade, ele vai se expressar em autores que comumente são classificados como autores pós-modernos. Mas na filosofia, já saibam, é comum que haja uma certa resistência aos rótulos. Tanto que, quando você examina, quando Sartre, ou Heidegger, ou tantos outros filósofos receberam um determinado carimbo filosófico, eles imediatamente rejeitaram, dizendo, não, eu não faço parte dessa forma de pensamento, não é exatamente assim, é muito comum. E no caso do outro pensador que eu destaquei aqui, que é o Bauman, ele justamente recebe, ele poderia receber, vou melhor colocar assim, esse carimbo de um pensador pós-moderno, e ele faz questão de rejeitar. Porque vejam que ele fica numa situação bastante peculiar, porque ele vai reconhecer que existe uma mudança bastante significativa na economia, na política, na sociedade, sobretudo no final do século XX, mas que essa mudança ela não altera substancialmente a principal estrutura que organiza a vida social, que é a economia e, particularmente, a economia no modo de produção capitalista. Veja que o Bauman não é um autor identificado com o marxismo, mas ele parte de uma constatação bastante óbvia, ou seja, algo que não é compartilhado apenas pelos pensadores do marxismo. Qual é? A de que a organização econômica do modo de produção é um dos fatores mais determinantes da nossa vida em sociedade. E mais do que isso, apesar de haver transformações ao longo do século XIX, do século XX e do século XXI, ainda é
capitalismo. Ou seja, isso não se modifica, essa base não se modifica. Então, ele faz questão muito de frisar isso. E, portanto, dizer, olha, qualquer análise que nós fazemos a respeito da realidade política, social, jurídica, epistemológica, tem que levar em conta de que isso não se modificou. Ou seja, nós não estamos numa outra realidade que é significativamente distinta nesse aspecto. Então, de um lado é isso, de outro lado, ele dirá, mas o capitalismo não é sempre a mesma coisa. Ele não se organiza sempre do mesmo modo. E aqui eu vou usar um outro vocabulário de autores da teoria da derivação do Estado de Direito, da teoria da regulação, em que eles vão dizer que você tem esse modo de produção organizado sobre regimes de acumulação diferentes e, consequentemente, tendo modos de regulação diferentes. O que eles querem dizer? Que você, tendo uma sociedade que ainda é capitalista, ela pode estar organizada de formas distintas, o que eles vão chamar de regimes de acumulação, e eu já vou colocar aqui 2 nomes dentro do regime de acumulação, e você vai ter um modo de regulação distinto para cada regime de acumulação no interior do capitalismo. Então, eles vão, por exemplo, dividir aquilo que nós convencionamos chamar de um momento fordista, do fordismo dentro do capitalismo ao longo do século XX, e ali, a partir da década de 70, 80, 90, vai se acentuando as características de um capitalismo pós-fordista. Ou seja, você ainda é capitalismo fordista, capitalismo pós-fordista, mas você tem uma modificação na forma como o capitalismo se reproduz no interior do pós-fordismo e você tem, consequentemente, uma alteração nos modos de regulação dessas relações sociais que se desenvolvem no fordismo e no pós-fordismo. Se vocês observarem, mesmo quando você pega um autor como Fukuyama, ele, apesar de usar uma outra chave para explicar o processo que está ocorrendo no final do século XX para o século XXI, vocês percebem que ele também está coincidindo nesse aspecto, dizendo o seguinte, olha, nós não podemos dizer que daqui para frente as coisas são como sempre foram durante o século XX. E devemos considerar ainda um outro elemento fundamental nessa mudança, que é um dos pontos em que eu quero também concentrar aqui a minha apresentação, que diz respeito justamente ao desenvolvimento de determinadas tecnologias no século XX e no século XXI, que tem impactado não apenas a nossa vida econômica, social, política, mas também o próprio modo como nós acessamos o conhecimento e a visão que a gente tem a respeito da ciência. Então, vamos agora tentar explicar um pouco melhor esse quadro que está colocado aqui. Notando o seguinte, nós temos, no século XXI, uma espécie de uma crise de consciência com aquilo que ocorreu ao longo do século XX. No século XXI, a gente tem uma crise em relação ao século XX, olhando retrospectivamente o que ocorreu. E aí percebam uma característica que distingue o século XX de outros séculos anteriores. Vocês viram aqui ao longo do curso que grande parte dos embates que ocorreram no interior da filosofia eram justamente para afirmar a razão contra outras formas de explicação da realidade. Notadamente, vimos lá no início a oposição que a filosofia fazia em relação à mitologia, ou os meios de você explicar a realidade a partir de mitos, e, posteriormente, um embate que ocorre entre as visões religiosas que procuravam explicar a realidade e o nascimento do pensamento científico moderno, que vai entrando em choque com essas visões religiosas no que tange à realidade. Vamos deixar aqui bem claro.
Não estou falando aqui da ideia de que a ciência elimina a fé que as pessoas têm em algo que é transcendente, na existência de Deus ou vida após a morte, coisas desse gênero, mas que ela ataca claramente quando a religião procura tentar explicar aquilo que se dá em termos de realidade físico-natural, esse confronto bastante conhecido. Então, a religião tentava descrever como que os astros estão organizados no universo. Havia uma visão religiosa sobre isso. E os cientistas vão se colocando numa contraposição a essa visão que os líderes religiosos tinham sobre a organização do mundo físico natural. Então, nesse sentido que eu estou dizendo que a ciência vai entrando em choque com a religião no curso da modernidade. Então, de novo, é a ideia de você opor a ciência, a razão, a formas de explicação da realidade que são insuficientes. Então, o mito era insuficiente para explicar, a religião era insuficiente para explicar a realidade física e natural, e aí você vai apostando na ciência como um modo de você esclarecer como a natureza funciona e no século XIX, como a sociedade funciona. Você vai procurando criar uma explicação científica a respeito da natureza, a respeito da sociedade, a respeito do direito, que também se constitui como ciência a partir do século XIX, se consolida nesse sentido no século XX. Então, existe esse movimento para você trazer uma cientificidade para a explicação dos diversos domínios que nós temos. Pois bem, portanto, vejam que na filosofia iluminista, na filosofia, no início ali da modernidade, você tem uma espécie de um otimismo baseado na seguinte convicção: nós vamos fazer com que a sociedade se organize a partir da razão, da racionalidade, e isso levará ao progresso da humanidade. Isso aparece em diversos pensadores. Aparece em Descartes, aparece em Francis Bacon, aparece em Kant. Se nós formos analisando os pensadores de Diderot, pode aqui a lista é interminável de pensadores, Hegel, com esse otimismo em relação ao domínio da razão como algo que vai nos levar àquilo que eles falam de uma maioridade. Então, a humanidade está entrando na sua maioridade. Ela não está mais explicando o mundo a partir de certas fantasias, como uma criança faz. Ele está agora conseguindo explicar racionalmente o que ocorre no mundo. Pois bem, essa característica, vejam, ela vai marcar a filosofia moderna, vai marcar a filosofia iluminista, que diz que existem algumas coisas que estão atrapalhando o desenvolvimento da sociedade. Os preconceitos, o obscurantismo, as visões infundadas, não fundamentadas a respeito do mundo. Então, nós vamos superar isso, as superstições, etc. E agora, finalmente, no século XIX, no século XX, vencendo essas barreiras, a humanidade vai se tornar algo perfeito, vai se tornar algo muito melhor do que foi no passado e assim por diante. Pois bem, se nós olharmos para o século XX, nós não teremos esse otimismo. Não teremos. Só que agora existe um problema adicional que você não tinha anteriormente. Por quê? Porque o século XX, ele não é marcado pela falta de ciência. Ele não é marcado pela falta de racionalidade. Pelo contrário, ele é marcado por uma exacerbação da ciência, uma exacerbação da racionalidade, que produz as piores catástrofes sociais que nós temos no século XX. Basta pensar que nunca matamos e, portanto, morreram tantas pessoas em conflitos, em guerras, quanto no século XX. Ou seja, a tecnologia permitiu que nós escalássemos os conflitos armados para uma proporção jamais vista anteriormente. E graças à ciência, graças à razão.
Vejam, vou aqui citar 2 breves exemplos. Um é o extermínio que foi feito em campos de concentração ao longo do século XX. Aliás, lembrando que a tecnologia que foi utilizada pelos nazistas, ela já havia sido importada daquilo que os movimentos de colonização faziam na África. Ou seja, não foi criado ali, já havia essa tecnologia do campo de concentração. Porque o grande problema do campo de concentração não era simplesmente matar as pessoas, porque matar não é tão difícil. Você pega, dá tiro na pessoa, tal, você consegue matar com uma certa velocidade. Mas você tinha um problema que era o que fazer com os corpos. Como eliminar aquela quantidade monumental de corpos que eram produzidos durante esse extermínio. E também tinha um outro problema, porque você tem que matar de uma forma rápida, barata e sem muito conflito. Por isso a técnica de você falar para a pessoa que ela ia tomar um banho, que aí a pessoa passivamente entra num ambiente sem muita contestação. Que se você diz, ó, a gente vai te levar para ser enforcado, fuzilado, o sujeito vai querer entrar no confronto, vai, de alguma maneira, dificultar ali o trabalho. Além de ser mais caro, você vai ter que atirar na pessoa, etc., tem um custo. Agora, você dizer, olha, entra nessa sala aqui, que você vai tomar um banho, o cara está uma semana num trem sem tomar banho, ele dá graças a Deus, entra ali, tranca a porta, solta o gás, mata todo mundo que está ali, sem muito custo e sem muito confronto. Portanto, você percebe que existe uma tecnologia, inclusive psicológica, por trás disso, para você promover essa eliminação. E depois uma tecnologia para você, de lá, eliminar os corpos e conseguir fazer com que isso tenha uma escala maciça. Vejam, isso só foi possível porque houve um grande implemento tecnológico para isso. Tem vários vídeos que você pode ver, pesquisas, que falam das tecnologias que foram utilizadas nos mais diversos campos do conhecimento para conseguir concretizar isso. Ou então, se você pensar o desenvolvimento dos armamentos nucleares, porque vejam, é verdade que o Japão, no bombardeio de Tóquio, morreu mais gente do que quando dispararam a bomba de Hiroshima. Mas, quando a bomba foi disparada, a bomba nuclear, ela imediatamente matou mais de 100 mil pessoas e mais umas 300 mil ali nos dias, semanas subsequentes, sob o efeito lá da radiação. E ela, inclusive, tinha um propósito de dissuasão, já que ela foi jogada numa cidade que não tinha sido bombardeada, justamente para mostrar para os japoneses que o que a bomba podia fazer. A escolha, inclusive, tem esse critério de bombardear Hiroshima, que era uma cidade que não tinha sofrido nenhum bombardeio, porque assim conseguia mostrar o antes e depois com bastante evidência. Percebam, de novo, que você não só tem uma tecnologia do ponto de vista técnico, da física, mas também do ponto de vista psicológico, para você pensar o que pode provocar um efeito dissuasivo e convencer o outro a se render. Conclusão, e o projeto Manhattan, no seu auge, ele envolveu mais de 1 milhão de pessoas indiretamente e teve um dispêndio monumental de recursos em torno de cientistas para a produção daquilo. O que eu quero dizer com isso? Todos esses episódios que você tem ao longo do século XX, você tem a utilização de tecnologias para isso. O que faz notar que o século XX só conseguiu executar isso e uma tanta outra série de atrocidades porque a razão estava presente. Porque se ela estivesse ausente, não teriam alcançado esse resultado. Estão percebendo? Então, aqui aparece uma ideia em alguns pensadores do século XX, que são da escola de Frankfurt, que é necessário fazer uma distinção entre o que nós podemos chamar de uma razão instrumental, que é a razão utilizada para promover a morte, a exploração, a destruição, o aprisionamento, e o uso de uma razão crítica que permite justamente o oposto, que as pessoas vivam mais, vivam melhor, de maneira mais igualitária, de maneira mais livre, etc. Ou seja, eles fazem questão de dizer que o que nós tivemos no século XX não foi a ausência da razão, como comumente a gente faz. A gente diz, nossa, o século XX foi muito irracional. Olha que irracionalidade que foi o colonialismo. Não, o colonialismo foi
uma racionalidade de quem queria explorar ao máximo determinadas localidades e povos. Estão notando? Havia uma lógica racional por trás disso. Porque, de novo, insisto, a gente tem uma tendência de pegar esses episódios, que são episódios atrozes da nossa história, e pensar, puxa, aqui faltou a razão. Isso aqui foi irracional. E a escola de Frankfurt vai dizer, não, isso não foi irracional. Isso foi a manifestação de uma razão instrumental. E, portanto, o oposto disso é a razão crítica, que permite justamente você romper com esses padrões que produzem a opressão, que produzem a morte, que produzem a exploração. Então, isso já é um ponto bastante significativo para a nossa compreensão do que é a racionalidade. De novo, insisto, nós temos esse hábito de colocar uma determinada ocorrência dentro dessa caixa do irracional. Tanto que a gente tem uma expressão outra, que a gente fala uma coisa bárbara, né? Que remete à ideia de um selvagem, de uma pessoa que é dotada de uma irracionalidade, percebam? Tá ligado dentro dessa mesma ideia. Quando, insisto, pelo contrário, você tem o uso da razão para promover esse tipo de resultado. Basta lembrar também, vou aqui fazer um último exemplo para insistir nisso, como é que o nazismo conseguiu se disseminar no âmbito da sociedade alemã, europeia, a partir de técnicas de comunicação e de propaganda altamente sofisticadas. De novo, percebam, era necessário alguém extremamente racional para entender como é que funciona a comunicação e utilizar dessas ferramentas, inclusive tecnológicas, porque uma delas foi o rádio, o cinema, né? Como forma de você construir uma determinada ideologia, uma adesão política. Então, de novo, não é faltando a razão que conseguiram chegar nesse resultado. É pelo contrário, é porque racionalmente compreenderam como é que funciona a comunicação e a mobilização das pessoas. Já estão entendendo onde eu quero chegar aqui na nossa exposição. Se você observar, no século XXI, nós estamos vivendo exatamente um drama relativamente parecido com isso. Com o desenvolvimento das tecnologias digitais, nós temos uma mudança fundamental no que diz respeito à comunicação e, consequentemente, na organização da sociedade política a partir da comunicação. Tanto que vejam que eu coloquei diversas palavras que aparecem aqui e vocês percebem que o bloco do meio que está colocado aqui é tudo de neologismos, de palavras, inclusive, que não tem uma perfeita tradução para o português e a gente acaba utilizando termos que são emprestados de outros idiomas, o que já é um sintoma de que a gente está falando de alguma coisa que é novidade, em relação ao qual a gente não tem uma palavra bem estabelecida para falar daquele fenômeno. Além, obviamente, desse nosso vício de colonizado de querer ficar utilizando expressões em inglês, não é? Para quando a gente tem o perfeito português, não é? Quem nunca, né, se deparou com alguém que diz, vamos fazer um meeting, não é? Reunião, não é isso? E tantas outras frases que são aí utilizadas. Tem um pouco disso também aqui, mas, sem dúvida nenhuma, estamos falando de coisas novas e que têm um impacto significativo e que para as quais, às vezes, a gente não tem uma palavra que descreva. E aqui é importante eu insistir nisso, por quê? Porque, inclusive, sobretudo em relação as duas palavras estão ali, o Big Data, que já é uma versão aportuguesada, né? Porque a gente teria que falar um Big Data, né? Mas a gente adapta as palavras, não é? Para a pronúncia, uma pronúncia que não corresponde bem ao original. Então, aqui eu não vou falar dessa forma como comumente ficou estabelecida, né? É quase como o WhatsApp, que aqui no Brasil virou Zap, não é? E mesmo assim, em inglês não se fala WhatsApp, né? Não é a pronúncia correta. Também já é uma forma aportuguesada de você pronunciar o nome. Então, vou
apenas fazer esse registro. E a questão dos fake news. Essas duas palavras, elas não são muito bem compreendidas exatamente no que elas são. Eu vou esclarecer isso aqui para vocês. E vou tentar correlacionar todos os elementos que estão colocados aqui. Mas antes, o que eu quero destacar ali no final é que nós temos contemporaneamente, claramente, aquilo que nós poderíamos falar de uma crise nos tradicionais modelos democráticos existentes. E a gente não tem, inclusive, atualmente, sequer ideia de para onde essa crise vai nos levar, mas ela existe. E eu diria que ela se dá em dois sentidos, essa crise. E ela vai se relacionar com a última coisa que a gente vai colocar ali, que é o niilismo, que eu vou voltar sobre isso. Que é a seguinte: existe uma crise, num sentido, porque as nossas formas de cognição, de conhecimento da realidade, elas se modificaram assustadoramente com o desenvolvimento das tecnologias digitais. Então, nós vamos perceber que esse advento de novas tecnologias está fazendo com que os processos políticos tradicionais funcionem de uma maneira diferente, não só durante as eleições, mas também no próprio curso de um determinado governo. Tanto que bastam pensar que, atualmente, qual é um dos principais termômetros que um governante utiliza para avaliar se aquilo que ele está fazendo é algo que deve continuar fazendo ou não. Qual é o principal termômetro? O que está sendo dito e reproduzido no interior das redes sociais. Percebam? Isso é um termômetro que é utilizado atualmente, que não era, né? Um termômetro que não existia anteriormente, porque ou você não tinha rede social, ou quando você tinha, ela não tinha o peso e o significado que ela tem na atualidade. Segundo, a crise também está conectada com o próprio desenvolvimento desse regime de acumulação pós-fordista, essa crise política. Por quê? Observem que a nossa realidade do século XXI, ela é bastante pessimista em termos econômicos. Por quê? Porque, basicamente, você percebe que a política virou um mundo sem opções. Eu não estou dizendo aqui que todo político é igual, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que você começa a ter cada vez mais a sensação de que, independentemente de você eleger partido A, partido B, partido C, liderança A, B ou C, existem algumas premissas que os governantes não podem discutir, que estão fora de discussão. Como, por exemplo, a questão dos denominados ajustes fiscais, contenção de despesas do Estado. Veja que isso vira um ponto de partida, que é um ponto de partida bastante pessimista, porque você está dizendo o seguinte, a todo momento, vote em quem votar, o cara vai ter que ter um compromisso em conter o gasto público, fazer ajuste fiscal, o que ele está querendo dizer? Não vai ter dinheiro para investir na economia, não vai ter direito para investir em política social, não vai ter direito para investir em previdência, etc. Percebe? Que o cenário que se coloca no século XXI é que você pode querer votar em A, B ou C, mas você não pode colocar em discussão isso. Que dirá colocar em discussão o próprio modelo econômico capitalista. Veja, aí a ambição chegou lá em Plutão, não é? Porque o cara quer discutir só âncora fiscal, etc. Já parece uma heresia, percebe? Você está querendo ir muito longe, entendeu? Você está querendo ir na Lua. Agora o cara fala, não, mas vamos discutir mais a fundo, vamos discutir a própria razão de ser do capitalismo. Aí acabou, percebe? Isso não está nem no campo. O que significa que a pessoa, quando ela decide por governante A ou B, ele percebe que, olha, eu posso até votar A ou B, mas nada vai mudar substancialmente porque já está estabelecida uma premissa que não pode ser discutida. E a premissa é bastante pessimista. Eu quero insistir nisso. Porque vejam, a premissa qual é? A de que você não terá no futuro uma série de coisas que eram prometidas no Fordismo. Preste atenção nisso. Fordismo
ele tinha um modo de regulação em que o Estado dizia: eu vou garantir o pleno emprego. Então, é uma lógica do século XX. Eu vou garantir a sua aposentadoria. Você vai trabalhar, mas um dia você vai se aposentar. E não vai ser muito tarde, não. Você vai aproveitar a vida como aposentado. Essa é a promessa do Fordismo. O Fordismo diz: eu vou possibilitar que você acesse aos serviços públicos que você precisa ao longo da sua vida. Então, vejam que as promessas do século XX, elas são promessas que fazem com que o sujeito, ele enxergue aqui na nossa realidade algum horizonte. Ele pensa o seguinte: bom, vou trabalhar, mas vou me aposentar, não vou ficar desempregado, vou passar minha vida inteira ter uma carreira dentro de uma empresa, vou estar protegido por um sindicato, porque o Estado garante que os sindicatos existam, que vão ter leis que vão para os servidores públicos ou para quem está na iniciativa privada que vão me proteger. Então, isso é a promessa do Fordismo, percebam? O que o pós-Fordismo promete? Pleno emprego, que o Estado vai entregar para você os serviços públicos que você necessita com qualidade, que você vai se aposentar um dia e que sua aposentadoria vai ter um valor digno. É isso que você tem no século XXI? Percebe que é o oposto disso? Daí você vai entender porque se a gente chega no niilismo no século XXI, que é justamente essa descrença no futuro, na própria existência da humanidade, essa falta de sentido, etc., ela não se dá por um acaso. Então, observem que o que você tem no século XXI é a ideia de que você tem que ter um governo tecnocrático, porque, vejam, ajuste fiscal, ele é vendido como aquilo que é racionalmente necessário para viver. Estão percebendo? Ele é vendido como aquilo que é o mais racional para que você possa viver bem na sociedade. Então, o que se diz? Olha, não dá para organizar a economia se você não seguir esses preceitos que estão colocados aqui. Então, de novo, percebam que você tem um discurso que se diz racional para dizer a você que você não vai ter direitos, que você não vai ter aposentadoria, que você vai trabalhar mais tempo, que esse é um outro detalhe bastante importante, mais anos da sua vida e mais horas por dia. Preste atenção nesse detalhe. Eu estava vindo para cá, vi uma notícia no UOL, que era: o ChatGPT fará você trabalhar 4 dias por semana? Eu pensei, nossa, isso é o puro caldo da ideologia, não é? Porque pensem comigo, o sujeito chega lá, atendente telemarketing, ele diz: chefe, eu descobri um jeito de integrar o ChatGPT aqui no nosso meio de comunicação e, consequentemente, eu descobri que a gente consegue diminuir 20% do trabalho. O que ocorrerá? Opção A, o chefe dirá: nossa, como diminuiu 20% do trabalho, você não precisa vir trabalhar um dia da semana. Você trabalha 5, agora só vem 4, porque a gente cortou 20%, né, já que o chat foi integrado. Opção B, vai dizer: que bom, vou te demitir, porque agora com os outros 4 dá para fazer o trabalho. Não é? O que é que vai acontecer? Então, percebam, a tecnologia, ao longo dos séculos, em nenhum momento, eu desafio qualquer pessoa, que inclusive que está assistindo online, me citar não é 10, um único caso em que uma tecnologia surgiu e fez com que a humanidade trabalhasse menos. Por exemplo, inventaram o tear a vapor, que produzia centenas de vezes mais do que um tear convencional. O que aconteceu com as pessoas na indústria? Elas, ao invés de trabalhar 8 horas, começaram a trabalhar 4 horas? Foi isso que aconteceu? Ou qualquer outra invenção. Porque, como a gente sabe, as invenções elas não são, e as tecnologias elas não são apropriadas coletivamente para fazer com que a gente possa trabalhar menos. Poderia ser assim se a gente tivesse ali numa comunidade tribal, o cara tinha uma técnica para pescar, ele fala: agora eu fiz aqui uma armadilha, a gente não precisa ficar o dia inteiro na beira do rio, a gente pode ficar descansando que o peixe vai cair ali. Aí, ok, não é? Mas não é assim que funciona. Porque, vejam, e aqui de novo, não precisa ser marxista, pode ser economista neoclássico, qualquer escola. Ele vai concordar o seguinte: quando você criar uma tecnologia, o que ela vai permitir é que uma pessoa lucre mais
com aquela tecnologia que foi criada. E aqui preste atenção, porque tem esses vídeos, aí veja que eu tenho uma linguagem bem comedida, né, aqui nos cursos. Mas aqui eu vou fazer um parênteses. Aqui vejo que você tem que tomar muito cuidado com aqueles YouTubers vagabundos que querem vender uma ideologia, né, supostamente descritiva sobre o marxismo, né? O cara não lê. Por que eu falo que é vagabundo? É vagabundo no sentido que o cara não lê mesmo Marx. Ele vai falando do que ele vai lendo em sites ruins, etc., ou do que sai da voz da cabeça dele, etc., e faz lá um vídeo. Vejam, o que eu estou dizendo aqui não é que essa apropriação da tecnologia para produzir o lucro é um produto de uma determinação subjetiva do capitalista, que é um cara ganancioso. Que geralmente nesses vídeos que tem aí de youtuber vagabundo, ele diz, o Marx descreve o capitalista como um sujeito ganancioso, quer explorar. Esse é o cara que não leu o Capital. O que o Marx diz é exatamente o contrário. Ele diz, existe uma determinação objetiva que passa para além das determinações subjetivas, que não tem a ver com o caráter do sujeito, que fazem com que alguém, no interior do capitalismo, haja do modo como ele age. O que eu quero dizer com isso? Você descobriu uma tecnologia nova que permite que você elimine 20% da sua mão de obra. O que o capitalista fará? Ele eliminará, porque se ele não fizer, o seu concorrente o fará. Entenderam? Então, essa determinação é uma determinação objetiva do capitalismo. O capitalismo é um ambiente de concorrência. Você quer superar o seu concorrente, você vai usar a sua tecnologia para entregar mais barato e, consequentemente, como é que você vai fazer mais barato? Você justamente vai, quando descobrir uma tecnologia que dispensa 20% da sua mão de obra, você vai fazer o quê? Você vai dispensar. Porque se você não fizer, o outro, seu concorrente, o fará. Ou seja, existe uma determinação que vai para além da disposição subjetiva, entendeu? Não tem a ver com o sujeito faz no interior do capitalismo. Está muito bem descrito, quem tiver paciência e ler ali o Capital, vai ver que é isso que o Marx explica, que os processos que ocorrem no interior do capitalismo não estão ligados ao caráter do sujeito, à sua moralidade, características subjetivas. O que ocorre no interior do capitalismo é uma determinação objetiva de como o capitalismo se estrutura. Então, se a tecnologia produz esse resultado, quero insistir, a gente não atribui isso a uma característica do indivíduo, ok? Muito bem. Mas dito isso, voltando aqui, percebam, portanto, que eu falei dessa outra crise que você tem no campo político, que se expressa nessa sensação de que vai passando a eleição, passa uma, passa outra, você vota, parece que não chega a lugar nenhum, porque, como eu disse e coloquei aqui, tanto quem está no espectro mais à esquerda quanto mais espectro à direita, eles vão dizer algo bastante pessimista. Bastante pessimista. Por isso, é nesse ponto que eu quero chegar, se aparece alguém de fora, que diz, olha, gente, eu trago para vocês uma esperança, eu trago para vocês uma solução. Esse alguém atravessa essa tradicional polaridade entre esquerda e direita. Quando eu digo atravessa, não é atravessa sendo uma coisa neutra, né? Aliás, aqui fique registrado bem claramente. Quando alguém diz eu não sou nem de esquerda nem de direita, pode escrever, é de direita. Pois bem, pode anotar, faz o teste. Faz o teste. Não sou de esquerda nem de direita. Pois bem, mas o que eu quero dizer é atravessa com o seguinte sentido. Ele atravessa colocando para o campo da política uma suposta alternativa que vai superar esse pessimismo da realidade. Se vocês observarem, o que ocorreu na Alemanha na ascensão do nazismo foi exatamente isso. Porque havia uma briga entre os socialistas e os liberais, e o partido nazista apareceu dizendo, olha, todo mundo aqui diz que a Alemanha está indo para o buraco, que a economia está mal, que não dá para fazer nada. Eu tenho uma solução. Os nazistas, eles vendiam uma esperança para o povo alemão. E mais do que isso, eles vendiam uma esperança a partir da eleição de um inimigo que era a explicação da desgraça. Então, era o cigano, era o judeu, era o comunista, era o homossexual, era a pessoa que tinha
problemas físicos ou mentais, que foram os grupos perseguidos e exterminados pelos nazistas. Então, eles diziam, existe um inimigo, esse inimigo tem que ser eliminado, ele é a causa de você estar nessa situação. Faça um paralelo com os dias atuais e me diga se algo de parecido não ocorre nos tempos atuais, em que aparecem personagens a nível mundial dizendo, olha, você sofre, ele parte de uma, esse é um ponto bem importante, ele parte de um dado real, você está sofrendo, e aí parte para o irreal. Por que você está sofrendo? Qual que é a causa do seu sofrimento? E aí você elege um determinado inimigo que é o responsável por isso. E aí você cria uma lógica de extermínio em relação a esse inimigo que foi eleito por você. Então, o que eu quero observar aqui é que essa crise política em que nós não enxergamos um horizonte que possa ser um horizonte de desenvolvimento dos seres humanos, de felicidade, etc., sempre são momentos propícios para que nós tenhamos justamente o surgimento desse tipo de figura que já apareceu no passado e volta agora no presente. E você vai observar, dentro disso que eu estou descrevendo para vocês, que para que isso possa se desenvolver, é necessário que você tenha um modo de conseguir persuadir, convencer as pessoas de que o horizonte que está sendo proposto, ele é o melhor. De novo, preste bem atenção nisso daqui. Na modernidade, para você conseguir desenvolver o que foi feito, de modernidade que eu digo vamos ser mais precisos nos termos, agora na atualidade, para você conseguir propagar o que está sendo propagado na atualidade, é necessário justamente que você consiga superar os modos tradicionais como o conhecimento é acessado e comunicado. Vou tentar deixar isso aqui mais claro. Vocês conhecem uma expressão que se tornou uma expressão consagrada na atualidade, que é a ideia de pós-verdade, que descreve um fenômeno em que os fatos objetivos interessam menos que os sentimentos e as crenças das pessoas. Então, você já deve ter visto esse tipo de situação em que você desmente alguma coisa que é objetivamente falso e a pessoa responde com a maior tranquilidade. Mas é a minha opinião, não é? Quem nunca passou por essa, não é? É o que eu acredito, é a minha crença. Estão percebendo? E se você perceber, a crença que o sujeito tem, ela está ligada a um determinado sentimento que tem em relação a uma pessoa, a um grupo, etc. Vou citar aqui um exemplo claro e evidente disso, e polêmico, né? Porque, afinal de contas, filosofia gosta de polêmica. É a dita expressão ideologia de gênero, que é incrível, porque as pessoas que dizem que existe a ideologia de gênero são exatamente as que criam a ideologia de gênero. O que eu quero dizer com isso? O que é a palavra ideologia? Um dos vários sentidos que ela tem. É a ideia, é uma das possíveis definições, porque tem várias na filosofia. Você vai chamar de ideologia aquilo que não está em conformidade com a realidade. Aquilo que é um conjunto de crenças que não correspondem à materialidade dos fatos. Aí você diz que isso é ideologia. Isso é uma das ideias possíveis que você pode atribuir ao que seria ideológico. Pois bem, vamos lá. Os que dizem que existe uma ideologia de gênero são exatamente os que vendem uma. Porque eles dizem o seguinte: só existe gênero masculino e feminino. Isso é que é ideologia. E aí eles dizem que o restante é que está fazendo ideologia de gênero, porque está descrevendo o mundo
de uma forma que não corresponde com a realidade, mas sim com uma agenda política e tal, de valor, etc. Porque, vejam, essa ideia de que existe apenas o masculino e o feminino, ela não é verdadeira nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista biológico. É bom deixar isso claro. Porque, veja, qual é o critério para você afirmar isso é masculino ou feminino? Você pode dizer, é um critério cromossômico, não é? Pode ser um critério, XX, XY. O que já começa a dar problema, porque, como você sabe, existem outras configurações cromossômicas além de XX e XY. Aí já começa o primeiro problema. Não, é a característica genital que a pessoa tem. Que ótimo. Aí também temos dois problemas. Além das características genitais não serem definidas apenas pelo masculino e feminino, você tem uma segunda questão, que é a pessoa que pode ter cromossomicamente XX e uma genitália masculina, e o contrário, a pessoa cromossomicamente é XY e a genitália feminina. Isso tem, esse fenômeno existe, né? Inclusive, um dos primeiros casos que levou à discussão sobre competição nas Olimpíadas de homens, mulheres, está baseado nisso, numa mulher que tinha fenótipo feminino e foi descobrir o cromossomo dela era XY, porque ela teve uma acusação de doping, etc. Foi verificar, ela cromossomicamente era mulher. Então veja que essa afirmação de existem dois, masculino, feminino, já causa esse problema, porque eu nunca perguntei para essas pessoas, tipo, que critério que vocês usam? Você usa do cromossomo, você usa o critério de são os órgãos genitais da pessoa, porque se você usa um ou outro, você pode perceber que já não tem uma coincidência e, consequentemente, a sua classificação já não vai funcionar do ponto de vista estritamente biológico. Eu não estou nem falando da questão da identidade de gênero que a pessoa tem, e nem estou falando aqui da orientação sexual, que é outra coisa. Porque percebam, gente, a ciência ela traz um incômodo que é dizer que a realidade é mais complexa do que a gente gostaria que fosse. Vou dar aqui um exemplo baseado no meu irmão, que quando foi à escola, aprendeu que existia animal, vegetal e mineral, que é uma classificação lá da antiguidade, que escalona os seres pelo grau de ânima deles, pela alma, pela a possibilidade que uns se movem, outros não se movem, mas pelo menos cresce, se desenvolve com a planta, e a pedra que não faz nada disso, e o ser humano, que é o racional entre os animais. Tem essa classificação. Aí ele fala, assim, ele tinha segunda série e tal. Professora, e o vírus? É o quê? Aí a professora, porque no livro dela você tinha lá animal, vegetal, mineral, porque você vai classificar o vírus, não consegue entrar nem como animal, nem como vegetal. Tanto que não existe essa classificação na biologia moderna, né? Vírus, bactéria, etc., é colocado uma outra. Existe uma outra classificação que permite aí você descrever. Mas percebam, a realidade ela é muito mais complexa do que a gente gostaria que seja. É bem mais fácil quando você aprendia. Agora não aprende mais assim, mas no meu tempo aprendia. Tem 3 reinos. É mais simplificador e mais simples. Quando você começa a ver que tem protozoário, que tem animal que faz fotossíntese, aí você fala, puta, que desgraça que é a realidade, entenderam? Mas a ciência é isso. Assim, quer explicar as coisas como são. Então, no que tange ao que eu falei da questão de gênero, é isso. Puxa vida, mas cada dia coloca uma letra a mais, LGBTQIA+. Sim, porque a realidade tem uma complexidade que a ciência está tentando explicar. Bem-vindo ao que é o mundo real. Então, ideologia é tentar simplificar e dizer, tem um e outro. Acabou, entenderam? Que não comporta a complexidade que a realidade tem. Então, eu estou dizendo isso para a gente conseguir perceber que a ideia da pós-verdade está ligada justamente a esse sentimento ou crença. A pessoa gostaria que só tivesse esses dois. Então, quando você vem e descreve, fala, mas não é assim, ó, porque tem isso, isso, isso. Aí o sujeito fala, mas na minha opinião só tem os dois. Percebe? Isso é um movimento típico que você tem no século XX nos vários domínios do conhecimento. Que eu peguei esse aqui, que é bem ilustrativo, e eu acho que é o mais escandaloso de todos. Porque, como eu falei, se alguém criou uma ideologia de gênero, foram as pessoas que defendem um mundo que é estritamente binário. Isso é ideologia, porque isso não corresponde à realidade, como eu falei, nem biológica, nem à realidade social que existe sobre as questões de gênero. Muito bem. Então, para a gente compreender esse fenômeno da pós-verdade, a gente precisa compreender outros dois fenômenos bastante importantes para a construção de uma certa visão idealizada sobre a realidade, que é o fenômeno do Big Data, que eu coloquei aqui, e o fenômeno das fake news. Por que o fenômeno do Big Data nos interessa?
Porque o desenvolvimento das estratégias de comunicação fazem uso do Big Data. Só que o Big Data é mal compreendido por algumas pessoas que acham que... O que é o Big Data? O Big Data é um grande banco de dados que armazena informações sobre as pessoas. Não é isso. Ele é muito mais do que isso. Tem várias teorias para conceituar o que é o Big Data. Aliás, diga-se passagem, se você for aprofundar, é bem controvertido. Aqui eu coloquei uma, que é uma das mais simplificadoras que tem, mas que ele diz que o volume de dados é só uma das características do Big Data. Porque além do volume, você tem que ter uma velocidade de processamento, dados que são verossímeis, dados que são variáveis e dados que são valiosos. Entendam, uma biblioteca é um grande banco de dados, mas você não consegue processar os dados, percebe? Você tem determinadas anotações que você pode fazer sobre a sua vida num caderno, ou até numa planilha no computador, mas que podem não ter valor nenhum do ponto de vista analítico, para você trabalhar com eles. Você pode ter um conjunto de dados, nome e CPF das pessoas, mas que não revela o quê? Variedade. Tanto que, veja, não por acaso, o Facebook, há muito tempo, já não pede só para você curtir ou não alguma coisa. Ele pede para dizer exatamente o sentimento que você tem em relação àquilo que é publicado. Que isso é para criar variedade, porque a variedade permite que você tenha uma informação com mais valor. E as informações têm que ser fidedignas, têm que corresponder àquilo que as coisas são. Tanto que hoje em dia, como você sabe, uma análise de dados sobre o seu comportamento na rede social revela mais coisas sobre você do que você mesmo sabe. Tem vários estudos que mostram isso. Pois bem, por que isso é um dado significativo? A existência do Big Data. Isso é uma das conceituações, que é a conceituação do 5V, que tem 5V, 7V, 9V, tem várias teorias. Isso aqui é uma delas que consideraria um menor número de elementos possíveis para classificar. Então, ele é muito mais do que um grande conjunto de informações. Entenderam? Um grande conjunto variado, verossímil, valioso, que é processado com uma grande velocidade. Isso é o Big Data. E ele consegue ser utilizado para que você promova uma nova percepção da realidade, que você promova uma nova percepção sobre o que é a ciência, que você promova uma nova ideologia. E parte desse fenômeno se dá justamente com a destruição do que é a ciência e das instituições que representam a ciência. Preste bem atenção, que você vai notar que no século XXI você tem um movimento claramente orquestrado para não apenas negar a ciência, mas as instituições que são produtoras e reprodutoras da ciência. Não à toa, eu vi uma pesquisa que diz que 7% das pessoas são terraplanistas no Brasil. E quanto mais diminui a escolaridade da pessoa, esse índice pode chegar a 10%. E você pensa, portanto, que se chegar a 7%, né, uma população que tem 215 milhões, não é um grupinho insignificante, percebe? Quando sobe a escolaridade, esse índice vai caindo para uns 3%. Né? E esse fenômeno tem no mundo todo. Né? Porque, vejam, isso parecia ser uma questão superada, né? No século XXI, ter que discutir isso, tanto que virou a expressão de você usar terraplanismo para acusar de uma pessoa que não tem o menor senso de realidade, né? Até criou-se essa expressão no século XXI. Só que só que o terraplanismo parece um pouco mais inofensivo, né? Exceto quando o cara pegar um barco para tentar chegar na borda do mundo. Enfim. Agora, a mesma matriz de pensamento chega no quê? Por exemplo, no movimento anti-vacina, anti-vax, que também é uma manifestação do pensamento contrário às ciências e às suas instituições. Só que aqui tem um problema muito mais grave, né? Porque o movimento anti-vax, ao contrário do terraplanismo, diretamente mata as pessoas. E aí percebam como esse tipo de forma de pensamento da realidade, ela vai se desenvolver a partir da combinação desse movimento, que é o de propagação do que a gente convencionou chamar de fake news, com o uso de Big Data, a combinação desses dois elementos. Porque vamos lembrar o seguinte, é isso que eu queria esclarecer, o fake news não é, eu sempre falo isso, notícia falsa. Porque veja, se eu der a previsão do tempo, falar, hoje vai chover, hoje vai nevar, essa informação estiver errada, isso não é uma fake news, porque, sei lá, eu fui ler a descrição do previsão do tempo em Manaus e eu falei previsão do Porto Alegre. Isso não é fake news. Por quê? Primeiro, porque não tem intencionalidade. Segundo, porque eu não estou dando uma informação que ela é factível de ser acreditada
Então eu digo, eu confundi Buenos Aires com a previsão do tempo lá de Manaus. Então eu falo, vai nevar em Buenos Aires. O cara fala, essa informação está errada, ela não tem poder de convencimento. Ela não tem intencionalidade e ela não tem propósito. Qual que é o propósito do cara dizer que vai nevar em Manaus? É vender roupa de inverno lá, entenderam? A fake news tem as outras 3 características. Ela tem essa intencionalidade, ela tem um propósito, geralmente político, mas não necessariamente, e ela tem o poder de parecer verossímil. E aí, ela parece verossímil justamente porque ela reafirma aquilo que a pessoa gostaria que fosse verdade. Reafirma aquele sentimento que a pessoa já tem, aquela predisposição que ela já tem. Mas como é que eu sei o que a pessoa gostaria de acreditar ou qual é o sentimento que ela tem? Justamente porque se você tem Big Data, se você tem um conjunto de dados que permite você fazer essa análise de perfil, você consegue construir exatamente a pós-verdade, você consegue justamente convencer a pessoa de que aquilo que é falso é verdadeiro. Esse é o poder que você tem agora no século XXI. Mas para isso, perceba que você tem que, ao mesmo tempo que você faz isso, desacreditar a ciência, desacreditar as instituições ligadas à ciência. Pode ver que é um pacote completo das pessoas que operam com essa lógica no mundo, que é justamente a de dizer, olha, existe uma grande conspiração em que as instituições, a mídia e tudo mais faz com que você não alcance a verdade. A verdade está num outro lugar, onde? No grupo de WhatsApp da sua família, não é? Pois bem, e você percebe que esse fenômeno se liga a um outro, que eu não vou tratar aqui em detalhes, mas que está num artigo que eu coloquei no material de PowerPoint, que é entregue para quem faz o curso aqui, que eu coloquei 2 artigos, mas escrevi 3, sobre esse assunto que ninguém tinha escrito e pesquisado aqui no Brasil. Eu fui a primeira pessoa no Brasil que tomou contato desse tema, não que tomou contato, mas que escreveu um artigo acadêmico sobre isso. Sim, aí sim eu posso dizer que sou o primeiro. Tendo ouvido essa expressão, fui pesquisar e eu trouxe essa literatura aqui para o Brasil. E é um fenômeno bastante estudado em torno do mundo, que são esses fenômenos de linchamento virtual, que é o shitstorm. Você sabe o que é a tradução dessa palavra, não preciso dizer, por isso que os americanos utilizam a expressão firestorm, porque shit em inglês é uma palavra tanto quanto vulgar, mas ela aparece, inclusive, eu sempre digo isso, no principal dicionário da língua alemã, tem essa expressão lá, eles colocaram um neologismo que tem, o Duden tem, e o dicionário Oxford também tem essa palavra, para vocês verem que não é uma palavra incomum, ela ganhou um peso para explicar o fenômeno do linchamento, e o Cantstorm é o oposto, que é esse fenômeno de você criar uma solidariedade, você criar uma simpatia. Eles não acontecem necessariamente com base em fake news. Você pode ter linchamento virtual e você pode ter enaltecimento virtual sem fake news, mas muitas vezes, eu garanto, eu desafio qualquer pessoa que está assistindo aqui ou que está aqui no público, que não conhece pelo menos uns 10 shitstorms que surgiram a partir de fake news. Estão notando? Ou seja, o processo político no século XXI, ele está reorientado a partir de uma dinâmica que passa pela comunicação digital e que envolve esses 4 fenômenos que eu estou colocando aqui. Na verdade, 5, porque colocar o Cantstorm do lado são 5. E, de certo modo, aí já encaminhando para o final, porque cara, advogado já fala muito, né? O cara é advogado, faz filosofia, só piora, né? Porque filósofo também fala muito. Eu não me considero filósofo, reles professor de filosofia, mas tenho inclinação a falar demais. Enfim, mas eu vou tentar aqui encaminhar para o nosso final. Você perceber que essas 2 correntes filosóficas que eu coloquei aqui, ao mesmo tempo elas faltam e estão presentes na realidade nesse contexto. Por quê? Aliás, vou fazer aqui um parênteses, né? Porque o mundo jurídico, ele também sofre com esses fenômenos. Também sofre com esse fenômeno. Que eu pergunto, vocês já viram shitstorm contra profissionais do direito? Shitstorm, inclusive, baseado em fake news? Você já viu certas percepções são criadas sobre as leis ou sobre o judiciário a partir desses fenômenos que eu estou descrevendo aqui? Então, você vai ver que ele não é um fenômeno só da política estrito sensu enquanto membro do executivo e legislativo. O poder judiciário também está inserido. Tanto que basta pensar, o 8 de janeiro
ocorrido tem uma conexão direta com tudo isso que eu estou colocando aqui anteriormente, porque, acreditem, existe gente que acha que o Brasil está à beira de uma revolução comunista. O cara acredita piamente nisso, piamente, com a mesma convicção de pessoas que acreditam que a Terra é uma pizza, não é? A mesma força de crença que o sujeito tem na Terra plana, o cara tem de que amanhã vamos colocar. Eu falo essa frase, o cara vai cortar. Essa desgraça do curso gravado é isso, porque hoje, assim que você faz o fake news, o cara vai cortar a minha frase, vai colocar, olha o que o professor defendeu lá. Falei, estamos na iminência de colocar uma estátua do Lenin ali na Praça da Sé. Aí o cara corta esse vídeo e fala, tá vendo? Estamos na iminência, a prova de que o comunismo está chegando. Né? Ele acabou de dizer isso lá na Escola da Magistratura. Enfim, mas eu ia falar que o ceticismo e o pior é que agora eu dei ideia para as pessoas, se bem que é pior ainda, né? O pessoal da edição do vídeo lá falando, vamos cortar essa parte aqui, senão vai se cobrar para a Escola da Magistratura. Pois bem, eu ia falar sobre o ceticismo e niilismo, porque eu falei que ao mesmo tempo falta e sobra. Eu comentei isso no outro curso aqui, mas como nem sempre a pessoa esteve em todos os cursos, eu vou reafirmar essa ideia que eu considero uma ideia central para a gente poder fazer a nossa conclusão. O mundo contemporâneo, ele sofre da falta e da presença do ceticismo. Porque o ceticismo, ele não é a negação da existência da verdade, é sempre bom dizer isso. Originalmente, o pensamento cético, ele reconhece que há uma dificuldade quase intransponível, às vezes intransponível, dependendo do tema, de você conhecer a verdade. Então essa é a ideia do ceticismo, do cético. Vejam que atualmente esse ceticismo ele é apropriado de uma maneira bastante nociva, essa postura cética. Por quê? Porque, como eu falei, é o conspiracionista, que é um cético. Porque ele diz, existe uma verdade oculta. Tanto que vejam, esse fenômeno que você tem na atualidade do Red Pill é exatamente a ideia do ceticismo. Que está baseada naquela figura lá da Matrix, né, do filme, que o cara toma a pílula vermelha, ele conhece a realidade, o cara que é Blue Pill, que no filme toma a pílula azul, não conhece a realidade, percebe? Que isso é, por trás disso, é a ideia do ceticismo, de, ó, duvide da realidade, duvide do que você vê, existe uma verdade oculta sobre o mundo, que o Red Pill supostamente conhece e a gente não, né? É que tem gente aqui que não perde tempo lendo e pesquisando sobre isso, infelizmente, por questões acadêmicas, diversas atividades que eu estou envolvido, eu tenho que ler sobre isso, né? Porque vocês sabem que eu faço parte lá do grupo do Ministério dos Direitos Humanos, é um grupo de trabalho para enfrentamento de discurso de ódio e extremismo no Brasil. E aí você tem que ler sobre esses caras para entender o que é isso, né? Então eu tenho essa desagradável tarefa que você, talvez na sua vida, não tenha. E uma das teses centrais desses grupos é que o mundo ele é dominado pelas mulheres. Não é que será, já é. Porque, veja, tem um cara que é antifeminista, ele diz, antifeminista, as mulheres vão dominar o mundo, não sei o quê. O cara tá apostando que é no futuro. Esses não, o devaneio é pior. Porque o sujeito diz, já é, na atualidade já é, só vai ficar pior. Veja que, inclusive, só vai ficar pior, já tem a ideia de que se as mulheres dominarem mais, o mundo está degradando, porque, obviamente, no pensamento dessas pessoas, a dominância do feminino é um sinal da decadência, porque geralmente esses grupos também estão ligados com uma religiosidade que acha que o patriarcado é a grande resposta para a solução da humanidade. Enfim, geralmente tem coincidência nessa forma de pensamento, né? Pois bem, e não adianta trazer para mim uma estatística, um número, dizendo, pô, professor, mas deixa eu ver a representação política no Senado, na Câmara, qualquer lugar, qualquer país, judiciário, etc., porque ele vai dizer, não, comanda indiretamente, as coisas manipulam indiretamente. Gente, aprenda uma coisa, você nunca ganha do conspiracionista. Já falei disso aqui num outro curso, eu lembro de ter falado isso, ou em outra palestra, que a gente fala demais, não lembro onde foi que falou, mas você nunca ganha. Porque a conspiração não tem lastro na realidade. Ela é uma fantasia. E sendo uma fantasia, ela pode ser reescrita sempre que você encontrar um furo narrativo. Porque veja a diferença. Quando você faz ciência, você vai se baseando no que está posto na realidade, nas evidências. Então você vai fazer a afirmação como uma evidência.
Quando você escreve fantasiosamente, você pode escrever qualquer coisa. Estão entendendo? Então, se você encontrar um argumento, mas não tem esse documento, mas o documento diz o contrário, você diz, não, é que fabricaram esse documento, não, que os Illuminati foram lá na calada da noite. Você pode fazer qualquer coisa, reptiliano, você pode inventar, então você nunca vence. Não tem como a realidade vencer a fantasia. 2, a falta de evidência é a evidência para o conspiracionista. Vejam, isso aqui tem que ficar gravado, né? Porque daqui 200 anos vão assistir o vídeo e eu quero que as pessoas lembrem que nós tivemos dentro, no governo anterior, dentro de um ministério, um sujeito que dizia, tá lá na internet gravado, eu não estou dizendo que ele dizia, tá lá, ele fala, dá para ver no vídeo ele dizendo que, espero que um dia o cara assista esse vídeo, que os Beatles eram agentes da KGB para promover o comunismo no mundo. O cara dizia isso. Pago com teu salário, o salário dele pago com teu dinheiro. O cara estava lá numa secretaria ligada à cultura para dizer isso, para defender esse tipo de ideia. E aí, quando você diz, pô, professor, mas abre os arquivos da KGB, não sei o quê, não tem nenhuma evidência. Essa é a prova de que eles eram agentes. É o fato de que você não encontra nenhum rastro. E isso prova que eles são. Então, conclusão, você não vai ganhar nunca. 2, então, falando sobre ceticismo, então existe um lado negativo nesse ceticismo, vocês estão percebendo, que leva esse tipo de pensamento conspiracionista, paranoico, etc. e tal. E de outro lado, mas veja que isso é um sintoma. Isso é um sintoma de uma pessoa que não consegue se situar no mundo. Não consegue se situar. Porque vejam, esse fenômeno que o Red Pill, não sei o quê, ele tem a ver com um tipo de masculinidade que não consegue lidar com uma nova realidade. Qual é? Você não pode ter o mesmo comportamento que você viu nos filmes de antigamente, que você viu seus pais terem, seus avós terem. Você não pode ter. Então, o sujeito, para se readaptar a essa realidade, ou ele diz: olha, realmente o mundo era uma tragédia, eu fazia parte dessa tragédia e eu vou ter que mudar e enfrentar, o que é psicologicamente bastante caro, cobra um preço bem caro, né? Você ter esse reconhecimento de uma certa fraqueza. Ou então, você diz, não, está tudo errado. Essa onda que está vindo aqui que diz que eu estava errado, é essa onda que está errada. E eu vou enfrentar com esse repertório que o cara vai construindo. Bom, mas aí eu falei que o ceticismo tem esse lado negativo, mas ele pode ter um lado positivo. Por quê? Porque o ceticismo, como eu disse, é essa dúvida sobre a possibilidade de conhecer as coisas, sobre a possibilidade de estar certo. E é isso que falta, muitas vezes, no debate político, ceticismo. Porque o cético é um sujeito que diz o seguinte: se você se agarrar ferrenhamente a uma convicção, a possibilidade de você viver perturbado e infeliz é muito maior. Se você colocar em dúvida a certeza que você tem, estiver aberto a ouvir o outro, a achar que você pode estar enganado, você será menos perturbado e você viverá mais feliz, que esse é o propósito do ceticismo, é você encontrar a ausência de perturbações e a felicidade. Então percebam que se as pessoas, por outro lado, tivessem um certo ceticismo, só existe gênero masculino e feminino. Pô, será que é assim? Deixa eu ver o que o outro tem a dizer sobre isso. Deixa eu ver os argumentos que o cara tem sobre isso. Deixa eu pesquisar, deixa eu ler sobre isso, sinceramente, percebe? Se a pessoa fosse um pouco mais cética na convicção, ele, ao invés de sair agredindo o outro, que diz alguma coisa contrária ao que ele acredita, ele sendo mais cético, poderia pensar, talvez você esteja certo, percebe? Você poderia ter menos atrito com mais ceticismo. Então, estou dizendo que ceticismo corta para os dois lados. E o mesmo, para encerrar, você pode dizer com relação ao niilismo. Porque o sentido tradicional do niilismo é esse que eu descrevi. Essa forma de pensamento em que você não atribui sentido às coisas, ou não observa um sentido nas coisas, inclusive na própria existência e vida social, individual, política, etc. Então, essa descrença em determinados valores absolutos, em determinados sentidos para as coisas, esse esvaziamento do mundo, o que obviamente leva a um certo pessimismo existencial. Mas vamos lembrar que o Nietzsche,
ele dá um outro sentido para a ideia do niilismo e do niilista. Que o niilista seria justamente o oposto. O sujeito que se apega a uma verdade metafísica, política, religiosa, seja qual for, e abdica da vida vivida e da realidade em prol desse horizonte idealizado que passa a orientar a sua ação no mundo. Ou seja, para o Nietzsche, o niilista é o sujeito que, pelo contrário, tem esse sentido muito bem definido na vida dele e se orienta cegamente em torno dessa convicção, como eu falei, que pode ser do Nietzsche, pode ter diversas naturezas, né? Não é só religiosa, pode ser metafísica, pode ser política, etc. E a pessoa sai orientada desse modo. O Nietzsche, de certa maneira, ele inverte isso. E o Nietzsche tem um valor fundamental na filosofia, porque ele justamente quer colocar em questão esse sentido que a pessoa acredita de uma maneira irrefletida, irracional. Então, a pessoa desenvolve na cabeça dela a convicção, como eu disse aqui, né? A ideologia de gênero está destruindo a família, a sociedade e vai levar à derrocada de todos, etc. Então, o Nietzsche diria, isso é o niilismo, entenderam? O cara, ele acredita que o sentido da vida é a eliminação, né, de qualquer pessoa que não esteja nesse padrão binário e, consequentemente, quando isso acontecer, a sociedade vai evoluir, progredir, e todo mundo vai ser feliz. Isso para Nietzsche é o niilismo, entenderam? A pessoa está apegada de uma maneira irracional em determinadas convicções que vão orientando a sua vida e vão levando ela, inclusive, a abdicar daquilo que a vida aqui poderia lhe entregar. É com isso que eu quero encerrar. Por quê? Porque o sujeito, ele poderia ter um pensamento que é, olha, tem gente das mais diversas orientações, identidades, biologicamente as mais diferentes, e a pessoa podia pensar assim, nossa, e eu gosto de todas elas, elas gostam de mim, todo mundo vai ser feliz. Ponto. Ela podia pensar isso. Mas o que o Nietzsche vai dizer, não, a pessoa abdica dessa vida aqui, de uma vida que poderia ser de você construir com o outro essa relação, que poderia ser uma relação de afeto, para a hostilidade, para o ressentimento, para tantas outras coisas. Isso vale para vários outros temas da vida. É que eu quis pegar isso porque filósofo gosta de polêmica. Mas se você pegar vários outros temas que você tem hoje na política, você poderia pensar do mesmo modo como existe esse apego irracional, irrefletido, ou de uma racionalidade perversa em torno do tema, que faz com que a gente não tenha capacidade de romper com aquilo que está posto diante de nós. Então, eu convido sempre as pessoas que fazem o curso é só uma porta de entrada para a gente ser provocado sobre certos temas. Não dá para um curso a gente esgotar o tanto que a filosofia pode dizer para nós. Por isso eu deixei na indicação bibliográfica algumas obras que podem ser lidas aqui e convido vocês a conhecerem mais sobre esses temas ou essas palavras-chave que eu coloquei aqui. Quanto mais a gente se aprofundar no conhecimento disso, talvez nós tenhamos mais esperança de conseguirmos construir uma forma mais crítica e libertadora de pensar a realidade. Muito obrigado por quem me acompanhou aqui presencialmente e também digitalmente aí pela internet. Muito bom, professor Camilo, parabéns pela excelente exposição. Faremos um breve intervalo e em seguida nós retomamos aqui os trabalhos para perguntas, debates. Um breve intervalinho. Retomando os trabalhos, temos algumas perguntas. Com relação à primeira pergunta do Renato César Barsi, né? A indagação é: qual seria o modo de produção de uma sociedade sem classe igualitária? Temos também uma outra pergunta do presencial, com relação até uma indagação que foi feita na aula passada, com relação à perda dos marcadores sociais. Até que ponto a perda desses marcadores sociais, como
no caso, o desenvolvimento das mulheres e de outras antigas minorias, né, impulsiona esses processos violentos contra essas mesmas minorias e contra o próprio feminino, né? Então, fica essas duas perguntas por enquanto para o professor Camilo. Como que é? No caso, é sobre a questão de marcadores sociais, por exemplo, o desenvolvimento das mulheres, né, sem nenhum tipo de contrapartida, digamos, para o patriarcado, como isso gera processos violentos, né? Sobre essa questão que o senhor estava desenvolvendo, está nessa linha da ideologia de gênero, né? Com relação a esses processos de violência contra as mulheres e contra as minorias. Bom, acho que eu vou começar pela pergunta que é mais simples e ao mesmo tempo mais complexa. Tradicionalmente, o que se define como uma sociedade que é não capitalista, sobretudo pelo cânone do marxismo, a sociedade que é socialista ou comunista é a proposta de uma sociedade sem classe e igualitária. E aí pode haver bastante controvérsia com relação ao termo socialismo, que é utilizado em vários sentidos, né? E mesmo comunismo, porque é sempre bom lembrar que o Marx foi, sobretudo, um estudioso e um teórico do capitalismo. E pouco escreveu, preconizou sobre o que é uma sociedade sem classe igualitária, que seria o comunismo. Deixou essa questão aberta para a humanidade. O que ele fez, sobretudo ao longo da sua vida, foi mostrar as causas e consequências do modo de produção capitalista. Então, sobretudo isso e apontar para a possibilidade de outros modos de produção que não estivessem organizados sobre essa base. Aí que vem a questão complexa, que é justamente toda vez que se quer pensar ou imaginar um outro modo, o desafio de pensar como seria e como se desenvolveria, etc., que é algo que ficou e fica, né, em aberto para os processos históricos. Eu acho que o principal, inclusive, que se pode retirar dessa questão, né, é que o século XXI, ele, sob certa ótica, abandonou as problematizações em torno do capitalismo, ou seja, uma reflexão sobre esse tema. Parece que é proibido falar sobre isso. E toda vez que a filosofia e o pensamento é interditado e proibido de falar sobre um determinado tema, isso é bastante prejudicial à filosofia e às nossas possibilidades de refletir criticamente sobre qualquer objeto. Com relação à segunda pergunta, nós poderíamos até fazer um curso voltado para essas questões relacionadas ao que a gente convencionou chamar de direitos da minoria. Vou ficar de pé aqui novamente. São direitos da minoria, direitos de minorias, né? O fato é que essa é uma questão que se estabelece um ponto de não retorno, ou seja, quem acredita que a gente vai não mais falar a respeito desses temas está redondamente enganado, em que pese haver uma resistência muito grande de que haja discussão sobre temas ligados a minorias, ou seja, a gente percebe que existe um movimento bastante reativo a isso e que quer ignorar um dado evidente da realidade, que determinados grupos são minorias do ponto de vista não quantitativo, né? Porque tem sempre essa discussão, tanto que algumas pessoas preferem usar a expressão de que são grupos minorizados, porque são maioria, no caso das mulheres, por exemplo, ou mesmo aqui no caso do Brasil, população negra é maior que a população branca, se você usar classificação do IBGE, né, de preto e pardo, que é a terminologia usada pelo IBGE, se você somar esses grupos, eles superam das pessoas que são classificadas como brancos. Então, a gente vai falar que é um grupo que está minorizado, propriamente não é minoria, mas, enfim, a despeito das terminologias,
é impossível a gente não ter esse tipo de recorte numa análise do direito, da política, é algo que não tem como ser ignorado, apesar do esforço que algumas pessoas fazem, justamente sob o argumento de que supostamente esse tipo de recorte poderia estar sendo prejudicial para esses grupos, porque, pasmem, eu já ouvi esse tipo de argumento, né? Dizer, você cria uma ação afirmativa para a população negra, você está, no fundo, prejudicando essa população. Eu já ouvi isso, né? Eu fico realmente pensando, a pessoa dizendo, puxa, eu prefiro ser prejudicado fazendo curso de medicina, né, do que ser prejudicado não fazendo, né? Enfim. Ah, de tal modo que aparece, né, esse tipo de discurso, e que também não é novidade. Eu estava pesquisando sobre um tema que é bastante caro para mim, né, que é a questão da democracia, eleição, voto, e percebendo que essa lógica que existe crítica do movimento feminista na atualidade, sob certa ótica, se reproduzia no início do século XX, com grupos que diziam que o direito ao voto das mulheres ia ser prejudicial para as mulheres. Tinha esse discurso, que tinha um movimento, é um negócio até meio espantoso, né? Você pensar que tinha gente que ativamente militava contra o voto feminino. Porque podia, você até pode entender um cara que era meio passivo ou indiferente a esse tema, né? Do tipo, pra que isso, né? Você até consegue visualizar esse personagem, né? O cara que, pra quê, sabe? O cara meio indiferente, né? Isentão. Mas eu imaginar que um cara deliberadamente produzia materiais, textos, cartas, pôster, sabe? O cara ativamente querendo impedir que isso ocorresse é algo realmente chocante, né? E tinha bastante. Eu tinha uma certa noção, mas aí quando eu fui ver o tamanho da escala disso, né? É uma coisa assim, à época já bastante grande, e aí você percebe que isso eclode novamente na atualidade. E, obviamente, essa eclosão, essa reação se dá justamente porque a questão foi colocada, uma questão que não era colocada. Eu já tenho aqui, como eu costumo dizer, uma certa juventude acumulada, né, ao longo do tempo, que me permite claramente dizer que essas questões ligadas a esses recortes, né, com esses marcadores, não eram questões evidentes. Não é que as pessoas não discutiam, óbvio que discutiam, mas não com o mesmo peso que tem a partir do século XXI. Então, várias questões sobre gênero, sobre sexualidade, sobre raça, etc., não apareciam ali da forma como aparece no século XXI. E, naturalmente, quando esses marcadores vão sendo colocados, obviamente esse movimento reativo ele surge, né? Então, não é que eu estou naturalizando esse movimento reativo, mas é bom lembrar que existem duas questões ligadas a isso, né? A primeira é o fato de que você discutir privilégio de classe, de raça, de gênero, etc., é, obviamente, destituir alguém de uma posição que ela ocupava muito tranquilamente, né? Então, o sujeito vai prestar um concurso, fazer um vestibular, ele tem uma ação afirmativa, é óbvio que isso cria para ele uma situação mais difícil. Claro, a situação dele era mais fácil, por isso que ficou mais difícil, isso é óbvio, né? Mas a pessoa tem entre aspas, prejuízo, né? Porque ele fala, pô, fazer vestibular e ter uma ação afirmativa, o cara fala que tá tendo um prejuízo. Claro que ele não está pensando todas as outras vantagens que ele teve naquela posição, né? Isso inclusive, é muito claro, né? Eu podia ficar aqui a manhã inteira ilustrando várias vantagens que eu percebo pela posição que eu tenho de ser. Eu podia falar aqui que eu sou homem branco, heterossexual, etc, tal, mas pasmem, sabe que eu não me identifico como branco, né? Eu tava olhando, né? Eu me identifico como asiático, como japonês, né? Com amarelo, tem uma classificação em IBGE amarelo, né? O que inclusive leva algumas pessoas a falar, mas como assim? Você não é japonês?
Quem é negro sabe que passa por isso também. Sabe quando a pessoa se autoclassifica e a pessoa diz, não, você não é negro, já viram? A pessoa quer ditar para você qual é a identidade que você tem. Então, eu quero alertar que eu, que me identifico como amarelo, sofro esse mesmo fenômeno. A pessoa fala, você não é japonês. Mas a pessoa que se identifica, geralmente ele tem um triste marcador para fazer a sua identidade de étnico-racial. Qual que é o principal marcador que você descobriu que você é? Como diz o professor Silvio Almeida, né? Nosso, no caso, excelentíssimo mesmo, ministro, né? Ele diz, um dia você descobre que você é negro. Como? Sendo discriminado. É assim que você descobre. Você pode não ter auto-percebido, mas alguém discrimina e você percebe. Então, para quem acha que eu não sou, tá vendo o vídeo assim de longe, né? Tá pensando, o cara não é, ele não é. Porque ao longo da minha vida eu sofri várias hostilidades e discriminações por ser japonês, que as pessoas atribuindo certos estereótipos, etc. Ou seja, quando a pessoa é preconceituosa, ela enxerga aquilo que às vezes você não está enxergando em você, sem querer dizer, porque também é uma coisa bizarra que eu vejo, que a pessoa que quer comparar a situação do japonês com a situação do negro no Brasil. Não estou dizendo que é a mesma coisa. Longe de mim. É muito, mas muito, mas muito diferente. O que não quer dizer que não possa existir preconceito estereótipo contra as pessoas que são orientais. Pode, mas eu jamais diria que é na mesma escala das pessoas negras aqui no Brasil. Com certeza não é, né? Mas não quer dizer que não exista esse tipo, né? O que é bizarro mesmo é o cara que fala como é que é? Racismo reverso, essas coisas. Nossa, aí é triste, né? Enfim, não vou nem me gastar o meu tempo a explicar. Eu vou ter que gastar, né? Porque o cara fala, mas não tem, etc. É tudo uma questão de compreensão do fenômeno e uma questão terminológica. É óbvio que um indivíduo pode ser preconceituoso em relação a uma pessoa branca. Isso pode acontecer. O racismo é um fenômeno da natureza social, que está estruturado num conjunto de relações de poder. Então, é isso que torna impossível o racismo reverso, porque o conjunto de relações de poder na nossa sociedade não colocam o branco na condição inferior. Então, é por isso que não tem racismo reverso, porque o racismo está ligado a um conjunto de relações, e não uma ação individual. Essa é a dificuldade que as pessoas têm para entender. Mas, enfim, o segundo ponto, estou falando demais de novo, que eu queria mencionar é aquilo que eu falei meio rápido ali, né? Que quando você vai discutir certos temas sobre grupos minorizados, etc., é colocar em choque aquilo que você é e suas próprias convicções. Porque, como eu falei, foi uma pessoa que cresceu ali década de 70, 80, né? E que tinha um certo modo de ler o mundo e de agir em relação ao mundo, que obviamente era cercado de uma série de preconceitos. Eu vou dizer que eu nasci com um espírito elevado, né? E que não tinha isso. Óbvio que não. Óbvio que não. Só que em algum momento da vida a gente se confronta com isso e a gente tem que lidar com aquilo que a gente é e tentar superar isso. Só que é um processo, como eu falei aqui, bastante doloroso você ter que admitir, né? Pô, eu era um cara preconceituoso. Não é que era, né? É sempre bom dizer. A gente sempre tem que ficar com certo policiamento, porque a gente nunca deixa de ser, a gente sempre está sendo dominado. Essa é, aliás, a ideia do racismo estrutural, né? De você falar que os preconceitos eles estão estruturados, é esse reconhecimento de que mesmo quando você se esclarece, obtém ali uma determinada informação, por diversos motivos, você pode acabar se traindo. Só que é um processo psicologicamente desgastante, mas necessário, porque você tem que ficar repensando o que você dizia, o que você fala, etc., né? Existe uma certa energia que é necessário, óbvio, senão você faz um comentário indevido, você escreve uma coisa indevida, etc., mas perceba que é um processo duplamente desgastante, né? Porque você precisa de uma energia para isso. E dois, você tem que ficar reconhecendo essa falha que você pode cometer, né? Então, obviamente,
alguns sujeitos têm uma via mais prática na vida. Qual é? Eu não estou nem aí para isso, e não vou gastar energia com isso, e não vou reconhecer a minha fraqueza que tem, né? Sobre determinados temas. E aí dá no que a gente conhece que existe por aí, né? Então existe, vamos dizer, um certo custo, né? Mas, como eu falei, é um custo que é necessário, porque quando eu relembro da minha vida, da minha infância, tem certas atrocidades que eram naturalizadas. Vou te encerrar aqui só dizendo uma. Foi uma das coisas que eu acho que foi criando essa minha percepção e me fazendo. Eu faço parte lá do Instituto Luiz Gama, que é um grupo que lida com direitos de minorias. Aí, psicanaliticamente, eu vou tentando desvendar, né? Por que eu me envolvi com essas coisas. Tem a ver, como eu falei, com essa autoidentificação, né? Que eu tenho em ser oriental, mas a outra é um episódio muito traumático da infância, porque eu estudei num colégio que era de classe média, se bem que no interior é classe média, classe alta, é tudo, é porque só tinham 2 colégios particulares lá na cidade que eu morava. E meus colegas que estudaram comigo vão lembrar disso. Inclusive vão lembrar que participaram dessa atrocidade. Felizmente eu não participei. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, mas eu fiquei tão chocado com aquela situação, não conseguia compactuar com aquilo, né? Que eu nunca estudei com uma pessoa negra na minha escola. Na verdade, se eu for ali considerar uma autodeclaração, talvez pudesse ser classificado, mas foi assim, bem negro, retinto, né? Só teve uma estudante que era. Na 6ª série, eu lembro até exatamente o período que foi. E ela entrou na sala, ela não durou 3 semanas na nossa sala. Ela foi embora, acho que foi para outra escola, sei lá onde ela foi. Ali ela não ficou. Porque todo dia ela sofria racismo na escola. Todo dia. Todo dia. E assim, ostensivo. As pessoas desenhavam macaco na sala, não sei o quê, você é negro, não sei o quê. Era todo dia a pessoa era agredida. E aí ela reagia do seguinte modo: ela levava um saco de bala para a aula e ela distribuía bala para os colegas. E eu via as pessoas falando na sala: ai, não vamos xingar ela hoje que ela trouxe um saco de bala. Ou seja, ela comprava, né, as pessoas com aquilo. Eu fico imaginando a, a sensação que ela tinha com isso, né? Porque de algum modo ela sabia que ela estava, entre aspas, meio que subornando as pessoas para as pessoas não destroçarem ela. E 6ª série, né? Quer ser pequena, né? Eu lembro que esse episódio eu achava assim abominável o que acontecia na sala. Teve um outro episódio também que eu lembro que foi muito chocante. No colégio, uma pessoa foi numa festa e beijou uma menina que era negra. Pô, no dia seguinte, os caras fizeram desenhos na lousa dizendo fulano gosta de macaca, não sei o que e tal. Aquilo me deixou assim horrorizado, né? Isso é a década de 80, que as pessoas tanto glamorizam, né? 90, ai, a vida ficou chata, etc. Para mim, isso era uma atrocidade. Então, dizer que a gente não pode e não deve discutir esse tipo de tema e repensar o que nós somos, porque, como eu falei, deve ter colega meu um dia vai assistir esse vídeo e vai falar: ei, caraca, era eu. Eu queria dizer que o pior não é que a gente cometeu erro ou não, é que tem gente que quer continuar cometendo esse tipo de erro. Que a gente quer reafirmar que o erro é acerto. Isso talvez seja o pior de tudo. Porque se a gente um dia se enxerga e vê que tinha esse tipo de falha, né, a gente consegue ressignificar as coisas para fazerem as coisas diferentes. Mas, infelizmente, a gente está num ponto tal e qual em que a gente conseguiu chegar numa situação em que as pessoas conseguem afirmar, né, que essas atitudes preconceituosas não são um problema. Veja, no pleno século XXI tem gente defendendo isso, sob os mais diversos e bizarros argumentos. Ah, minha liberdade de expressão, eu tenho direito, é minha opinião, eu não sei o que e tal, né? Mas eu tenho esperança que o PM aqui, com seus cursos e com a propagação do pensamento filosófico e do saber, e com, sobretudo, com um compromisso genuíno com um mundo melhor, vai poder fazer a diferença promovendo isso entre as pessoas que assistem aqui os nossos cursos. Novamente, obrigado. Não sei se apareceu alguma outra questão, professor, aí no meio. Não? Então, eu quero encerrar aqui, novamente, reiterando os meus agradecimentos a vocês que vieram aqui presencialmente, a vocês que estão aqui online e
a quem está nos assistindo num vídeo, talvez 10, 20, 30 anos depois, ou uma semana depois. Muito obrigado por terem acompanhado esse curso, dividido essas ideias e iniciado uma reflexão para que a gente possa sempre ter um mundo e uma realidade melhor. Obrigado e um bom dia para vocês. Muito obrigado, professor Camilo, parabéns. Até o pessoal da equipe técnica está aplaudindo aqui. Tivemos quase 300 pessoas acompanhando à distância, fora o público presencial. O desembargador Paulo Magalhães também está registrando aqui as suas homenagens, os parabéns. Uma belíssima aula de encerramento deste curso, Ciência e Conhecimento. Tenho certeza que virão novos convites. E para todos e todos, em breve, essas aulas ficarão disponíveis na plataforma da IPM no YouTube, além na nossa plataforma interna de vídeos. E acompanhem, né, os vídeos aqui da IPM, não apenas dos da Filosofia do Direito, e fiquem atentos, né, que em breve, segundo semestre, provavelmente teremos um novo curso, muito provavelmente com o professor Camilo, e desejo a todas e todos um ótimo dia, um ótimo final de semana.